Olá, pessoal do sexto ano. Continuando a nossa aula sobre cartografia, né, nós trabalhamos aí na última aula, né, no finalzinho da última aula, trabalhamos como elaborar as coordenadas geográficas a partir da latitude e da longitude. Latitude norte-sul, longitude leste-oeste. O que é que nós temos agora para trabalharmos aí? Vamos continuar com a questão da cartografia, né, uma continuação do capítulo 5, que é sobre a questão cartográfica em si, né, e a partir daí nós vamos trabalhar com os elementos de um mapa. O que são elementos de um mapa, né? São os principais elementos, as principais características que abordam e contêm em um mapa. As principais características e elementos do mapa são, inicialmente, o título, né? Todo mapa tem que ter um título. É necessário, é exclusivamente necessário, todos os mapas têm um título. Por quê? A partir do título que existe no mapa, você vai ter a possibilidade de saber o que aquele mapa está querendo lhe passar, o que aquele mapa está querendo lhe dizer, de acordo com as imagens, os símbolos ou tudo que está atrelado naqueles desenhos, tá? Segundo vai ser a questão da orientação, ou seja, aquele mapa em que posição ele vai estar. Como a gente já falou na aula passada, muitos mapas aí, eles não apresentam mais a rosa dos ventos, toda bonitinha, toda feita. A maioria dos mapas atuais apresentam apenas a direção norte da rosa dos ventos, porque a partir da região, a partir do ponto cardeal norte, é que você vai desenvolver os demais pontos cardeais. Nós temos também a legenda, né? A legenda vai ser uma forma de você descrever e de você saber o que significa cada ponto, cada desenho, cada cor vai ser na legenda. Ou seja, você observa lá o título daquele mapa, né? Vamos supor, mapa de Arapiraca, vai estar lá toda a construção de Arapiraca, e a partir daquela legenda que é no cantinho do mapa, você vai perceber o que significa cada ponto, cada traço, cada linha, cada cor, vai ser a parte da legenda, certo? A escala, o que é a escala? A escala vai ser o número de vezes que aquele mapa, que aquele espaço real foi diminuído para caber em uma folha, para caber em um plano, para caber naquele mapa feito nas gráficas, certo? Então a escala aí é às vezes diminuída para caber naquele plano. Okay? Sempre fica no cantinho também aquela escala. Temos também a fonte, né? A fonte vai ser a pessoa ou órgão que desenvolveu aquele mapa. Muitas vezes, os mapas fabricados no Brasil têm como principal fonte o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, esses são os principais elementos de um mapa, que é o título, o tema, orientação, escala, legenda, fonte e orientação, ok? Vamos então falar um pouco sobre escala. O que é escala, né? Como já foi falado aí, escala é o número de vezes que uma área real foi diminuída para caber em um plano ou para caber em um mapa. Nós temos aí dois tipos de escala, tá? Nós temos a escala gráfica, que é a escala que mais aparece em mapas, certo? E temos também a escala gráfica, a escala numérica, que é uma escala aí que a gente trabalha muito para fazer a abordagem e para desenvolver como aquele mapa chegou naquela conclusão que aquela área foi diminuída, ok? Como é que nós podemos ler uma escala? A escala é lida da seguinte forma, ó. Sempre dois pontinhos e um número que foi reduzido, ou seja, aquela região, né, aquela área foi diminuída a 500 vezes do tamanho real, ou seja, 1 para 5 mil, perdão, 5 mil. É 50 mil, tá aqui 50 mil. Nós temos aí, ó, uma região normal, né, uma região que foi diminuída de 50 mil. Vamos pegar um mapa e vamos delimitar 1 centímetro. A cada 1 centímetro naquele mapa ali representa 50 mil quilômetros na realidade, certo? Vamos supor que nós temos um mapa, deixa eu pegar esse mapa aqui. Nós temos esse mapa aqui, ó. E nós temos uma escala, tá? A escala desse mapa aqui mostra que em cada
Cada centímetro desse pequeno mapa aqui, a escala vai nos dizer que foi diminuída 2.225 vezes aquela região para caber nesse mapa. Ou seja, escala é o número, a quantidade da área reduzida com relação à área gráfica, à área específica. Okay? Como é que nós podemos, então, trabalhar essa questão da diminuição da escala, né? Ficou um pouco embaraçoso aqui, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. A regra, né, para você transformar a distância, para você saber a distância real de um lugar, é só você pegar essa formulazinha aqui, ó. D é igual a D pequeno ou D menor versus escala. Ou seja, distância real sempre será em quilômetros, vai ser igual à distância gráfica, que é a distância que vai estar no mapa, vezes a escala gráfica, ok? Vamos lá saber então como é que nós podemos desenvolver isso aí. Nós temos um... cadê? Ô Felipe, para aqui, por favor. Tá todo bagunçado aqui, ó. Então, como é que nós podemos identificar aí a distância real, né? Como é que a gente pode procurar um número real dessa escala, né? Quantas vezes aquele mapa ali foi reduzido, quantas vezes aquele local é o real. Para a gente poder entender aí, nós temos principalmente uma formulazinha, que é essa aqui abaixo, ó, que é a fórmula da distância real, ou seja, distância real, que é esse D maior, é igual à distância gráfica, que é a distância que há no mapa, vezes a escala, ok? Então, nós temos aqui, ó, um pequeno exemplo que vai nos mostrar isso. Vamos lá para esse exemplo aí, né? Vocês podem perceber que um mapa de escala 1 para 300 mil representa uma distância de 15 centímetros entre o ponto A e o ponto B. Dessa forma, a correta distância entre esses dois pontos, na realidade, qual é a distância? Então, eu tenho o ponto A, né? O ponto A, e eu tenho o ponto B em um mapa, tá? Esse aqui é um mapa, o ponto A e o ponto B em um mapa. Eu tenho 15 centímetros aqui de distância entre o ponto A e o ponto B. E ele já me dá a escala, ó. A escala é 1 para 300 mil. Ele vai dizer que a cada 1 centímetro que há naquele mapa, foi diminuído 300 mil quilômetros da realidade, certo? Então, qual é a distância real, se eu quiser percorrer esse ponto A para esse ponto B, qual é a distância real que eu devo percorrer, né? Qual seria a distância real? Primeiro, vamos pegar a fórmula, né? A fórmula diz o quê? Distância real vai ser igual a distância gráfica vezes a escala. Então, eu tenho distância real vai ser igual a 15 centímetros, que é a distância gráfica, a distância que há no gráfico, vezes a escala. A escala é quanto? 300 mil, certo? Eu não vou pegar 1 para 300 mil, porque esse 1 se refere à quantidade, aos centímetros que está representando aquele mapa, ok? Então, é só multiplicar, ó. O zero sempre se repete, né? Ou seja, repetimos 1, 2, 3, 4, 5 e multiplica 3 vezes 15, 45. Então, vamos ter 4 milhões e 500 mil centímetros. Porém, a distância real não vai ser percorrida em centímetro. A distância real vai ser percorrida em quilômetros. Para eu transformar centímetro em quilômetros, eu tenho a diferença de um para o outro 5 zeros, ou seja, eu vou ter que cortar 5 zeros. Então, eu pego 1, 2, 3, 4, 5. Cortei 5 zeros, transformei esse número em quilômetros. Então, a distância real vai ser 45 quilômetros, tá? A distância real praticamente é essa aqui, ó, 45 quilômetros. Lembrando que todas as vezes que nós transformarmos o centímetro em quilômetro, a gente tem que cortar 5 zeros, ou seja, ou cortar 5 zeros
ou voltar 5 casas decimais. Não é necessário ter os 5 zeros por seguinte. É necessário você voltar, sim, 5 casas decimais, ok? Vamos ver aqui se eu coloquei, se temos aqui outra. Não, temos não. Vamos lá, voltar aqui. Ok? Entenderam, né? Não tem mais exercício aí de fixação de conteúdo, tá? Voltando aí para essa questão da escala cartográfica, você exclusivamente tem que saber essa fórmula aqui, a da distância real, e exclusivamente você tem que saber aonde colocar cada um deles. E é só multiplicar e voltar às 5 casas decimais. Não é necessário que você tenha 5 zeros, mas é necessário e é obrigatório você voltar às 5 casas decimais, certo? Fuso horários, né? Vamos para fuso horários. O que são fuso horários? Fuso horários é a distância que existe entre uma localidade e outra com relação à hora. Ou seja, temos aqui o Brasil. O Brasil está no fuso horário diferente do fuso horário europeu. Por que isso ocorre? Porque, como nós falamos, o globo terrestre ele é um círculo perfeito. Esse círculo perfeito aqui, aliás, ele é um círculo, né? Perfeito ele não é não. Nós temos aqui o círculo, e esse círculo aí, ele vai ser iluminado de oeste para leste, ou seja, eu vou ter regiões que vão estar atualmente claras e eu vou ter regiões que vão estar escuras, certo? Com isso aí, nós vamos ter o Greenwich, que vai dividir a Terra em 2 grandes hemisférios, e a partir daí eu vou ter a divisão de 36 graus, que são a esfera do globo. Eu pego essa esfera desse globo, que é 36 graus, e eu divido pelas horas da Terra, que são 24, ou seja, pego toda a esfericidade da Terra, que é 36 graus, e divido pelas horas que está na Terra, que são 24. 360 dividido por 24 vai dar 15 graus, ou seja, cada localidade dessa aqui, ó, vai ter 15 graus de diferença. Vamos começar pelo zero, tá? Que é o Greenwich. Greenwich vai ser 0 grau, e esse 0 grau aqui, ó, vai ser denominado como hora inicial. Eu vou ter aqui, ó, 0 graus de hora, certo? 0 grau e vai ser a hora 0, a hora inicial. Toda essa localidade aqui vai ser 0. Esse lado aqui vai ser horas positivas, ou seja, eu vou ter 12 horas positivas. Nessa localidade aqui, eu vou ter 12 horas negativas. Por quê? Porque essa localidade aqui, que é chamado leste, o dia amanhece mais rápido, tá? Essa localidade aqui, que é o leste, nós temos aqui o dia que vai amanhecer mais rápido. São as áreas do globo que amanhecem mais rápido. Já essa localidade aqui, que é chamada localidade oeste, é a região que vai amanhecer um pouco mais tarde. Com isso aí eu vou ter 12 horas de diferença de um local para o outro, certo? Lembrando aí que, como nós falamos, a Terra é 360 graus, dividido por 24 dá 15 graus. Então, eu vou ter 0, eu vou ter 15 graus, 30 graus, 45 graus, até chegar na localidade de 180 graus. 180 graus corresponde a 12. Por que corresponde a 12? Porque se eu pegar 180 e dividir por 15, vai dar 12. E a mesma coisa acontece no lado oeste. Eu vou pegar 0 grau como o ponto principal e vou ir de 15 em 15. 15, 30, 45, até chegar a 180 graus. Que, dividido por 15, que é a regra, né? A gente vai ter aí a 12 horas também. Então, de 15 em 15, nós teremos aí 1 hora a mais ou 1 hora a menos, dependendo da localidade que você esteja, certo? Vamos lá para umas observações.
hemisférios iguais subtraem. Como assim hemisférios iguais subtraem? Né? Vamos supor que você esteja em uma localidade, tá? Em um mesmo hemisfério, que é o hemisfério oeste, né? Vamos supor que a gente está aqui no Brasil. O Brasil todo se localiza no hemisfério oeste, certo? Então, ó, se eu vou estar no hemisfério oeste, que é o Brasil, eu vou ter aqui, ó, 4 fusos horários, certo? O Brasil possui 4 fusos horários, ó, que é esse aqui, tá? Esse fuso aqui que pega Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, esse fuso aqui que pega uma parte do Centro-Oeste, né? E pega também uma parte da região Norte, e esse outro fuso que pega a parte que é o Acre. Então, o Brasil terá 4 fusos horários, certo? Com isso aí, o Brasil ele vai ter esses 4 fusos horários, 4 horas diferenciadas, ou seja, Fernando de Noronha está a menos 2 graus negativo com relação ao Greenwich, que é o nosso principal. Aqui Alagoas vai estar 3 graus negativo, São Paulo, Brasília, 4 graus negativos, perdão, Brasília não, a região de Cuiabá, 3 graus negativo, e o Acre, 5 graus negativos, certo? Vamos supor, então, que uma pessoa esteja nessa região aqui entre o Fernando de Noronha, né, que faz parte do Brasil, e esteja aqui no Acre, ó. Fernando de Noronha e Acre. O que acontece? Qual é a regra que nós temos aqui, ó? Hemisférios iguais subtraem. Vamos lá, então, fazer essa subtração aqui, ó, de horas. Quantas horas aqui se refere a Fernando de Noronha? Fernando de Noronha, né? Deixa eu colocar aqui, Fernando de Noronha está a menos 2 graus. E o Acre está a menos 5 graus. Ele falou o quê? Que hemisférios iguais subtraem. 5 menos 2 são 3 graus, ou seja, a diferença de horas entre Fernando de Noronha e o Acre são 3 graus. Diminuir por quê? Porque essas duas localidades estão no mesmo hemisfério, que é o hemisfério oeste, certo? Por isso que eu diminuí, porque essas duas localidades estão no hemisfério oeste. Voltando aqui para nossas regras, o que é que nós temos, né? Nós temos aqui, ó, hemisférios iguais somam. Vamos lá pegar os hemisférios... hemisférios diferentes somam. Hemisférios iguais subtraem, hemisférios diferentes somam. Vamos pegar então o nosso mapa, né, de planisfério e vamos pegar aqui duas localidades que estão em hemisférios diferentes. Vamos supor que eu tenha aqui no Brasil, vamos pegar a região de Alagoas, né, que fica aqui, ó, no hemisfério 45 graus, tá? Hemisfério 45 graus está aqui, né, Alagoas mais ou menos. Eu vou ter 45 graus. 45 graus, por que 45 graus? Porque a gente falou que a partir do hemisfério de Greenwich, que é 0, eu vou ter 15 graus, ou seja, a cada 15 graus aumentará 1 hora. Então, o 1 corresponde a 15, o 2 corresponde a 30, o 3 a 45 e assim sucessivamente, ou seja, eu tenho 45 graus oeste, que corresponde a 3 horas. E eu tenho aqui a cidade, vamos supor, que é a Índia. A gente pega aqui a Índia. Ó. A Índia está a basicamente 60 graus, tá? 60 graus leste, que equivale o quê? 60 dividido por 15 vai dar 4 horas, ok? Então, eu vou ter uma diferença. 3 e 4, eu vou ter que somar 3 mais 4 vai dar 7 graus. Ou eu faço dessa forma, direto, 3 mais 4 vai dar 7, ou eu pego 45, né, oeste, mais 60 leste.
45 mais 60 vai dar o quê? 105. 105 dividido por 15, né, que é a diferença de graus de cada um daquela região, vai dar 7, ou seja, 115 por 15 vai dar 7. Mas como a gente já sabe a diferença, a gente já sabe o valor de hora de cada um deles, a gente já puxa direto e já pega direto essa localidade, tá? O que é que nós temos aqui mais, né? De leste para oeste, as horas diminuem, e de oeste para o leste, as horas aumentam. Ou seja, se eu tiver aqui em uma localidade que é a Índia, né? Vamos continuar com a Índia. Se eu tenho uma localidade aqui que é a Índia está o quê? A 60 graus leste, certo? E eu tenho aqui o Brasil, que é 60 graus oeste, as 45 graus oeste, perdão. A cidade aqui do Brasil, uma localidade aqui no Brasil, 45 graus oeste. Se eu sair da Índia para o Brasil, eu vou ter que diminuir as suas horas. Agora, se eu sair do Brasil e for para a Índia, eu vou ter que somar as suas horas. Isso por quê? Porque a regra fala que a região leste é horas aumentadas e a região sudeste e a região oeste são horas negativas, certo? Vamos lá pegar um exemplo aqui bem prático que está aqui. Vamos aqui então saber desse exemplo. A distância em graus entre Brasília e Roma é de 45 graus. Se em Brasília são 15 horas, né? Se em Brasília são 15 horas, que horas serão em Roma? Ok? Vamos lá então. Brasília está praticamente aqui no Brasil, né? Brasília está no Brasil, então Brasília é 45 graus. 45 graus corresponde a 3 horas, certo? Então, 45 graus aqui corresponde a 3 horas. Roma está aqui, ó, vai estar aqui, ó, nessa região da Itália. Roma está a 15 graus, certo? Roma é 15 graus. A leste, perdão. Roma é 15 graus leste, certo? Se Roma é 15 graus leste, isso quer dizer que Roma tem apenas uma hora a mais. Tem uma hora aí, né? Roma vai ter uma hora, certo? Com relação a Greenwich. E o Brasil terá 3 horas com relação a Greenwich, tá? Então, vamos lá para aqui, ó. A distância entre Roma e Brasília é de 45 graus. Então, eu pego 45 graus, né? E divido por 15 graus. Por que eu tenho que dividir por 15 graus? Porque 15 graus é a distância entre os paralelos. E a regra fala o quê? Que você sempre tem que pegar o resultado ou os graus e dividir por 15. 45 dividido por 15 vai dar o quê? Vai dar 3, tá? Então, ó, a diferença de hora entre Brasília e Roma são 3 horas. Só que eu estou em Brasília e saio de Roma, né? Então, eu vou seguir um caminho, que é o caminho do oeste para o leste. Se eu saio do oeste para o leste, eu vou ter que somar. Somar o quê? Somar as 15 horas, né? Que é a localidade de Brasília. São 15 horas. Então, eu pego 3 mais 15 e eu vou saber o resultado, que são 18 horas, tá? Então, essa questão aqui seria a letra D, a resposta correta, 18 horas, certo? Quem tem mais alguma dúvida, né, a gente vai tirar aí, as dúvidas serão tiradas no nosso chat, tá? E a partir da próxima aula aí a gente vai conseguir interpretar mais algumas questões de escala e de fuso horário. Quem teve dúvida nesse primeiro momento, não se preocupe, não fique aí afobado e não fique preocupado, que a gente vai tirar as nossas dúvidas aí online, tá? Mas, apesar disso aí, nós vamos ter
algumas atividades, como é o caso, atividades que tem em sala e também as atividades que tem suplementares para a gente fazer e para a gente revisar, ok? Mas qualquer dúvida, no nosso próximo encontro aí a gente tira as principais dúvidas, certo? Até mais!